Lá no lado ou uma antes da fica ali. Boa noite a todos e a todas. Sejam bem-vindos a este debate da consulta prévia em informação universitária para a direção do campus Laranjeiras do Sul. Este é o único debate desse processo e, assim como nos debates anteriores, nós temos, então, 4 blocos. No primeiro bloco, os candidatos irão apresentar as suas propostas. No segundo bloco, as chapas farão perguntas entre si. Serão um total de 4 perguntas. No terceiro bloco, nós teremos as perguntas dos segmentos. Os 4 segmentos. Segmento discente, segmento comunidade regional, segmento docentes e segmento técnicos administrativos em educação. Eu sou o professor Roberto Finato e vou coordenar o debate, e nós temos também a presença da Comissão de Ética, composta pelas professoras Vânia Zanella Pinto, Leda Batestin Quasti e pela técnica administrativa em educação, Vanderleia Desingrini. A Comissão de Ética irá analisar os pedidos de direito de respostas dos candidatos, caso existam, e o conteúdo das perguntas feitas aos candidatos no segundo bloco. Os presentes poderão escrever as perguntas e depositá-las nas urnas no fundo do auditório,
sendo que isso poderá ser feito até o final do segundo bloco, quando então nós faremos o sorteio das perguntas que serão feitas às chapas. Ambas as chapas responderão as mesmas perguntas. Então, como orientação, a gente solicita que não sejam direcionadas perguntas a nenhuma das chapas, já que caso uma dessas perguntas seja sorteada, ela não será lida. Também somente serão lidas as perguntas que possuam identificação. Existe um campo no papel que vocês recebem lá no fundo do auditório para escrever a pergunta, e aí esse campo deve obrigatoriamente ser preenchido para que a pergunta seja, então, lida. Mas o nome do autor da pergunta não será lido, tá? Nós iniciamos, então, com o primeiro bloco, seguindo a ordem definida previamente em sorteio. Cada um dos candidatos terá 5 minutos para a apresentação inicial das propostas. Nós iniciaremos com a chapa 2, passando na sequência para a chapa 1. Eu peço aos candidatos que se atentem ao tempo que será exibido aqui na lateral do auditório, para que a gente, então, garantir o mesmo tempo para ambos. Boa noite a todos e a todas presentes aqui neste auditório para o debate histórico na Universidade Federal da Fronteira Sul, num processo democrático, onde todos e todas têm o direito de manifestar e se colocar de forma a sempre agregar à nossa universidade. Gostaria de cumprimentar a comissão pelo brilhante trabalho que tem feito até o momento, cumprimentar a todos aqui presentes que estão aqui de alguma forma apoiando este momento democrático da universidade. Também gostaria de cumprimentar aos que não puderam participar hoje aqui e dizer que a nossa linha é defender a universidade para todos os cursos da universidade e não um só curso, e todas as correntes e não só uma corrente. Nós, em conjunto, a nossa corrente Inovar e Integrar, tivemos a adesão e a satisfação de ter o professor Anderson e a professora Lísia, que estudaram as nossas propostas e incluíram as nossas propostas. Isso aconteceu. Felizmente aconteceu. Nós vamos desenvolver uma gestão suprapartidária em nossa universidade, e não de um só partido. Também, nós não vamos permitir partidarização da universidade. Nenhum partido pode mandar na universidade. A universidade é do povo brasileiro. Deixar isso bem claro e registrado nesse momento. Não sou filiado a nenhum partido político, porque o meu partido político é a Universidade Federal da Fronteira Sul. Este é o nosso partido político. E que nós defendemos a universidade que não seja aparelhada por nenhum partido dentro da instituição. Bom, tendo isso, eu vou falar um pouco da minha equipe. A minha equipe de trabalho, aqui no campus Laranjeiras do Sul, será composta pelo professor Tiago Bittencourt, que foi o primeiro professor a chegar no campus. Tem toda uma historicidade trabalhando em vários cursos da universidade, não somente em um curso da universidade, passou por todos os cursos aqui presentes. Participou de várias comissões de implantação, vários projetos de extensão, vários projetos de pesquisa, e ainda esta semana nós tivemos a implantação de um sonho, desde 2012, de quando eu cheguei aqui nesse campus, de ter um curso preparatório para os estudantes carentes da região, para que eles tivessem maiores condições nas universidades públicas, porque a privatização da universidade federal é algo que temos que combater, sim. Não podemos admitir corte de verba para a Universidade Federal. Nós não podemos permitir que nenhum governo venha oprimir, venha atacar o ensino público e gratuito. E é isso que a gente defende. Nós estamos aqui para defender a universidade que seja laica, republicana, democrática de verdade. Nós estamos aqui enquanto equipe, eu e o professor Tiago, e o Ronaldo, que é mestre em administração,
especialista em administração financeira, administrador, atua na assessoria de planejamento, acordos e convênios estabelecidos do TRE, Observatório Social, Conselho da Comunidade. Trabalha também em conjunto com o orçamento do campus, junto à direção do campus. Trabalha no setor de diárias e passagens em todos os cursos da universidade. Também trabalha nas viagens de estudos, pagamentos, relatórios e gestão do campus, inclusive o PDI. Então, é essa a nossa equipe de trabalho. Gostaria também de falar um pouco da historicidade nossa aqui, que é o compromisso com a universidade e com a sociedade que estamos aqui inseridos. E uma das propostas importantes, principalmente para incentivar a produção científica no campus, é a criação de uma revista eletrônica interdisciplinar, para que ao longo dos cursos de graduação, os estudantes possam experimentar a divulgação científica e divulgar o real trabalho da Universidade Federal aqui na região da Cantu-Quiriguaçu. Para além disso, desenvolver projetos de popularização da ciência, porque nós precisamos levar ciência ao povo brasileiro. Muito obrigado. Passamos agora para a apresentação das propostas da chapa 1, mais 5 minutos. Boa noite a todos e todas. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas para mais essa noite, um momento importante de discussão do futuro dessa universidade. Quero cumprimentar a comissão pelo trabalho árduo já de 2 meses, finalizando agora mais uma etapa com o debate de hoje. Parabéns pela organização. Cumprimentar o professor Andreoli, nosso candidato a reitor, professora Adriana, nossa candidata a vice-reitora, mas principalmente fazer um cumprimento muito especial para todos aqueles que no primeiro turno confiaram na nossa proposta de universidade, no nosso projeto de universidade, e fez com que tivéssemos aqueles números expressivos nas urnas. Então, quero fazer um agradecimento muito especial à comunidade regional, onde ficamos em primeiro lugar, aos técnicos administrativos, onde nós ficamos em segundo lugar, mas à frente do outro candidato que avançou o segundo turno, ao segmento discente, onde tivemos uma representação importantíssima, aos docentes, onde confiaram na nossa proposta, no nosso trabalho, e também ficamos em primeiro lugar no primeiro turno. Quero cumprimentá-los, abraçá-los e dizer muito obrigado por confiar numa universidade que pode ser inclusiva, democrática, popular e que realmente atenda a demanda da nossa região e de um país que carece de fortalecimento da educação frente aos ataques que vem sofrendo nos últimos tempos. Muito obrigado, um agradecimento a cada um e cada uma de vocês. Quero aproveitar também esse momento inicial para falar um pouco das nossas propostas, do que nós temos implementado até agora. Então, nós construímos uma plataforma de propostas que tinha como base uma construção cooperada, a partir da construção e do diálogo com cada um e cada uma desta universidade, cada um dos segmentos, o que expressa, inclusive, a construção da nossa chapa. Eu, como professor Fábio Zenerati, candidato a diretor, fui construindo e discutindo coletivamente as demandas aqui do campus e o nosso rol de propostas. O professor Joaquim, primeiro professor da região a ingressar aqui na UFFS, campus de Laranjeiras do Sul, está aqui desde o início, um professor importante no campus, atuante, e que agora soma conosco nessa chapa para a coordenação acadêmica, com um perfil do que nós queremos para o campus, um perfil de professor comprometido, sério, coerente, com muita calma e tranquilidade, tomando as decisões sempre pela coerência. E é isso que nós queremos de composição da nossa chapa. Ellington, também compondo a nossa chapa como coordenador administrativo, com experiência importante na iniciativa privada, com experiência no serviço público, e mais do que isso, alguém que sabe ouvir, sabe conversar e sabe acolher as demandas. Não é trazer propostas prontas da cabeça de alguém,
mas sim construir isso a partir da base, do chão da universidade. E o Hélio, então, tem contribuído nesse processo de maneira significativa. Meu currículo e minha história, nós já tivemos outras oportunidades para discutir, como vocês sabem, eu sou geógrafo, atuo aqui no campus, na área de graduação, em 3 cursos, dou aula nos 2 cursos de educação do campo, dou aula no curso de pedagogia, sou docente do curso de pedagogia, os componentes direcionados ao ensino de geografia estão a mim atribuídos, podem olhar no PPC do curso, tenho uma atuação importante nas especializações aqui na pós-graduação, e isso são elementos que demonstram o nosso compromisso com todos os cursos aqui da UFFS. Atualmente, eu estou na coordenação do curso de Educação do Campo, com muito carinho e com muito orgulho de estar conduzindo um trabalho importante, um trabalho responsável e um trabalho sério, sempre priorizando a gestão administrativa e priorizando a gestão pública de qualidade, eficiência, o que a gente precisa ter no serviço público. Agora, nesses períodos, pautando a nossa gestão cooperada, nós transitamos muito pela universidade e vimos como as nossas propostas foram acolhidas, tanto com os estudantes, com o programa Fala Acadêmico, com os técnicos administrativos, com as nossas propostas de fortalecimento do Pleduca, de ampliação de algumas áreas importantes, da desburocratização, e eu vejo que esse momento agora é para a gente construir isso, para a gente discutir propostas. É isso que nós vamos fazer nesse debate de hoje. Nós passamos agora para o segundo bloco deste debate entre os candidatos à consulta prévia informal à comunidade universitária para a direção do campus Laranjeiras do Sul. Eu reforço o convite aos presentes que elaborem as suas perguntas e as depositem nas caixas que estão localizadas no fundo do auditório. As perguntas poderão ser elaboradas até o final deste segundo bloco que nós iniciamos agora. A partir de agora, o candidato pergunta para candidato, nós teremos então 1 minuto para a realização da pergunta, 3 minutos para a resposta, mais 1 minuto para a réplica e mais 1 minuto para a tréplica. Seguindo novamente a ordem definida em sorteio prévio, nós iniciamos com a pergunta da chapa 1 para a chapa 2 e na sequência da chapa 2 para a chapa 1. Candidato, a conjuntura nacional para a educação, para os investimentos na educação, são preocupantes. Novamente, tivemos outros bloqueios dos nossos recursos para as instituições federais, isso vai atingir todas elas, inclusive a UFFS. Aí eu pergunto ao candidato, como o candidato pretende cumprir todas as propostas que estão na sua plataforma diante de um cenário como esse? Bom, só para deixar claro alguns pontos importantes, que as propostas elas são construídas de acordo com as necessidades da universidade. Não é de hoje que o orçamento da universidade tem sido reduzido, achatado. Não é de hoje. Historicamente, as universidades federais têm o seu orçamento reduzido. Na relação entre demanda e oferta, a demanda sempre tem aumentado com o tempo. Isso é a ciência econômica. Então, na ciência econômica, quando nós temos uma população necessitada de ciência, precisando de investimentos, a oferta não tem acompanhado isso ao longo dos tempos. E mais recentemente, esses ataques à educação e os bloqueios de orçamento que nos afetam. Agora, enquanto em universidade, em todas as propostas que foram colocadas, inclusive do seu candidato à reitoria, né, que defende a construção de uma casa de moradia estudantil, e isso é importante, nós temos que ter propostas, todos nós temos propostas, assim como temos outras propostas colocadas para que a universidade possa avançar. O que não podemos é cruzar os braços. Nós temos que estabelecer as parcerias, nós temos que ter Fundação de Amparo à Pesquisa e Extensão, nós temos que ter
relação efetiva com todos os agentes públicos, com todos aqueles que querem a universidade crescer, a universidade servir ao povo brasileiro. Nós não podemos simplesmente marcar reunião somente com um deputado de um partido para trazer somente dele um tipo de ação. Porque é muito estranho, a breve 2, 3 dias da eleição, fazer uma reunião com um determinado deputado de um determinado partido. Eu acho muito estranho isso. Por que não é aberto a todos os partidos? Por que somente um partido? É isso que a universidade tem que quebrar. A universidade tem que ser aberta. A universidade tem que ser para todos. Ela tem que trabalhar com todos os agentes da sociedade. E nós não podemos fazer isso em prol de troca de votos. Nós temos que fazer isso em prol do benefício do povo brasileiro que sempre foi oprimido. Esse é o grande opressor do povo brasileiro. São as trocas políticas em prol de manter o poder pelo poder e não trabalhar em prol da universidade. É isso que nós temos que mudar. Por isso que nós da Corrente Inovar Integrar, nós estamos juntos com Anderson e Lísia, porque nós precisamos mudar essa forma de gestão. Essa forma de gestão que sempre torna a universidade uma ilha. O que é uma ilha isolada da sociedade? É isso que nós temos até hoje. Concluindo. Professor Martinho, nosso candidato aqui, deu uma volta, mas não respondeu a pergunta, né? A pergunta era como executar, colocar em prática as propostas. E se for por este caminho, pela forma que foi colocada, acho que pode votar na gente. Peço seu voto, inclusive, porque nós já estamos fazendo. Nós já estamos fazendo. Diante da escassez de recursos, nós buscamos recurso, juntamente com o professor Andreoli e as parcerias internacionais, R$1.300.000 para esta universidade. Não foi para um curso, foi para a universidade. Todos os cursos são da universidade, candidato. Não tem um curso mais importante que o outro. Se você tem um curso correndo o risco de ser fechado, não há como medir esforços para conseguir a manutenção daquele curso. E foi isso que nós fizemos. Então, as parcerias estamos fazendo. Então, é só votar na chapa 1 e chapa 3. Infelizmente, o nosso colega mente descaradamente para todos aqui presentes. Nós temos aqui eu tenho o contrato de cooperação técnica entre a CESUAR e a Universidade Federal da Fronteira Sul, onde um dos itens, professor, talvez o senhor não conheça, infelizmente, diz que não há nenhum tipo de troca de verba entre a CESUAR e a Universidade Federal da Fronteira Sul. Não há repasse financeiro entre as partes. Cabe à CESUAR custear despesas com hospedagem e alimentação dos alunos do curso interdisciplinar de Educação do Campo. Em Educação do Campo, e como que não é para um curso só? Nós temos que fazer com que a universidade discuta e trazer para todos os cursos da universidade recursos, e não ir para só a Alemanha trazer recursos para um curso. Temos que defender todos. Eu não estou dizendo que não é para trazer para a educação do campo. Tem que trazer para a educação do campo e escutar as demandas dos outros cursos, dos indígenas, dos quilombolas e de todos aqui presentes. Nós temos que defender a universidade para o povo brasileiro. É isso que nós temos que fazer. Concluindo. Nós passamos agora para a pergunta da chapa 2 para a chapa 1. Lembrando que as manifestações do público presente, quando forem contrárias à fala do candidato que estiver se manifestando, nós iremos parar o tempo para que o candidato tenha garantido, né, o seu período aí de resposta, de pergunta ou de tréplica, quando for o caso. Nós passamos agora, então, para a pergunta da chapa 2 para a chapa 1. Lembrando do tempo, 1 minuto para a pergunta, 3 para a resposta, 1 para a réplica e 1 para a tréplica. Bom, foi feito um estudo de permanência e evasão dos cursos aqui da universidade, um estudo muito bem feito, por sinal, bem detalhado.
onde a média de evasão, dados de maio de 2018, gostaria de parabenizar aqui o pessoal da SAI, o Everton, especialmente, que trabalhou bastante, a professora Kátia Seganfredo, que trabalhou bastante nesses relatórios. A média de evasão é de 60% no campus. Por isso, as ações de permanência e evasão são muito importantes para a gente estar trabalhando. A quantidade de matrículas registrada até 2014 foi de 1.766. E a quantidade de regressos até maio de 2018 foi 222, representando apenas 12,6% de regressos. Já como o candidato falou, conhece todos os cursos, eu quero que ele fale para cada curso de graduação uma proposta concreta para a redução do índice de evasão. Primeiro, que não é uma prova, né? Você não está me cobrando uma prova, um questionamento de alternativas fechadas e discussões prontas, né? Eu tenho construído as minhas respostas e a minha candidatura a partir do olho no olho, a partir do que a gente ouve aqui dentro da universidade e a partir do que nós estamos construindo, né? Não com um dossiê de formulário aqui, onde cada resposta a gente busca nos nossos documentos uma alternativa que atenda a nossa realidade. A demanda e a questão da evasão está colocada aqui no campus. Nós temos no campus um trabalho belíssimo, né, que já é feito com levantamento de dados, elegendo estratégias para trabalhar a evasão. Isso não é uma estratégia só a partir de um curso, isso é uma estratégia do campus, da universidade. E por que eu digo isso? Porque a universidade não paira no ar, a universidade está inserida em um território, está inserida em uma das regiões com menor índice de desenvolvimento humano do estado do Paraná, que tem carências significativas. Então, qualquer análise que não considere essas características e venha apenas aqui apresentar um receituário, não tem condição de ser levada adiante. Nós temos que considerar as nossas realidades aqui da nossa região. A Canto e Cuiabá tem fragilidades que vão refletir aqui no campus. Quais são as nossas estratégias? Algumas nós já estamos fazendo enquanto gestão, que é a política de auxílios. Mais de 50% dos nossos estudantes aqui do campus recebem algum tipo de auxílios. Além disso, nós temos que avançar nas políticas de cotas regionais, para que nós tenhamos mais estudantes aqui da região dentro da universidade, embora isso já é expressivo, tá? Os números demonstram isso, nós temos um número significativo de estudantes aqui da nossa região, maioria aqui da região, mas precisamos avançar nesse sentido ainda. Então, as nossas políticas, elas são construídas enquanto universidade, e não enquanto um curso, tá? Inclusive, candidato, essas políticas já estão em pauta, já estão sendo levadas adiante, muitas delas aqui pela SAI. Nós temos um corpo técnico ali que faz um trabalho importante, se esforça diante das nossas demandas para avançar nesse sentido, acolhe demandas que às vezes nem são do setor, pelo compromisso que tem para reter a evasão. E nós temos uma proposta importante aqui na nossa plataforma, que é o fortalecimento das coordenações de curso, para ser o primeiro agente em diálogo com o estudante, para entender as suas demandas e atacar a evasão. A evasão não é uma ação isolada, mas conjunta. Bom, isso prova o não conhecimento dos cursos, porque a minha pergunta foi uma proposta para cada curso. Isso não aconteceu, infelizmente, mas eu tenho. Por quê? Porque quando coloca-se para cada curso de agronomia, por exemplo, a construção do barracão agropecuário, a qualificação e criação das áreas experimentais, isso é para fazer com que o agrônomo tenha maior prática dentro do seu curso. Da mesma forma, a engenharia de alimentos, nós temos equipamentos aqui de panifício que podem ser mais utilizados para a gente ter uma unidade agroindustrial para agregar valor aos produtos agroindustriais produzidos na região. Isso é desenvolvimento regional. A engenharia de aquicultura precisa de um tanque experimental que já está sendo providenciado, mas a gente precisa fortalecer e, junto à reitoria, fazer com que isso seja eficazmente feito.
As licenciaturas, a gente vai ampliar as oportunidades de vivência na prática didática, fazendo um projeto de extensão de educação de jovens e adultos, para implantar aqui no campus também. E, concluindo, incentivar a formação do núcleo de gestão de projetos para auxiliar os pequenos agricultores. Essas são ações que faremos. Só faltou dizer como. Porque essa foi a minha primeira pergunta. Como fazer? Né? E nós relatamos as experiências que nós estamos levando adiante, experiência importante para o campus, e é essa que é o nosso questionamento aqui. Um rol de propostas que carece de materialidade da execução. No serviço público, nós precisamos ter este planejamento, nós precisamos ter monitoramento. No serviço público, nós fazemos o que a lei permite, tá? São princípios da gestão pública. Temos experiência na gestão pública e por isso que temos apreço a essas dimensões, porque sabemos que na gestão pública você precisa ter ritos, você precisa avançar coletivamente, é assim que construímos. Então, só propostas, sem dizer como vai fazer, é um mero receituário, né? Então, é isso que nós estamos perguntando aqui desde o início. Nós queremos saber como vai ser feito. Concluindo. Durante a primeira pergunta desse segundo bloco, o candidato da chapa 1 solicitou o direito de resposta, que foi deferido pela Comissão de Ética. Então, o candidato da chapa 1 tem 1 minuto para a resposta. Primeiro, dizer para o candidato, vem tranquilo, não precisa se exaltar. Um diretor de campus, um gestor público, precisa ter tranquilidade, precisa saber como conduzir minimamente uma reunião, minimamente se portar frente a um público. Então, agredir um companheiro de trabalho, porque além de candidato, somos companheiros de trabalho, chamando de mentiroso, acho que isso não cabe no serviço público. Não cabe num ambiente de respeito, que inclusive a tua chapa pretende colocar. Somos plurais como? Então, em momento nenhum agredi ninguém, tá? E fui chamado de mentiroso, tá? Este termo de cooperação técnica, eu sei cada cláusula que está constando, que consta nele, porque participei da elaboração. Nós fazemos as coisas juntos, nós não entregamos receituários prontos. Então, as pessoas que participaram desse projeto sabem como foi construído. E nós sabemos, por mais, cada cláusula que está colocada aí foi colocada por nós coletivamente. Nós chegamos na metade desse segundo bloco deste debate e eu reforço o convite aos presentes que elaborem as suas perguntas e as depositem nas urnas que estão localizadas no fundo do auditório, lembrando que os nomes dos autores das perguntas não serão lidos, né? E esse item deve ser preenchido. Perguntas, então, possam ser acolhidas e lidas para os candidatos. Seguindo, então, a ordem definida previamente em sorteio, nós passamos para a pergunta da chapa 1 para a chapa 2. 1 minuto para a pergunta, 3 para a resposta, 1 minuto para a réplica e 1 para a tréplica. Candidato, no primeiro turno, o candidato defendeu que o expediente aqui da universidade deveria ser expandido. A universidade deveria ter os setores abertos em outros horários, inclusive aos finais de semana. Nós vivemos um cenário de carência de servidores técnicos administrativos. Como expandir estes horários de atendimento da forma que foi colocada no primeiro turno, diante desse cenário? Bom, primeiramente, nós temos hoje na instituição Pleduca, e como a nossa estrutura de reitoria, nós temos praticamente 40% dos servidores na reitoria, nós não temos um banco de horas que dê conta das necessidades dos nossos servidores aqui de participar plenamente do Pleduca. Existe atualmente um regulamento onde determina 16 horas de liberação do servidor para fazer a sua formação. Só que se ele sai daqui e vai a Curitiba e volta,
volta, metade desse tempo ou mais já se foi. Essa é a nossa realidade hoje. Em alguns casos são liberados 12 horas. Tá? Em termos práticos sobre essa proposta, primeiro, nós colocamos como proposta de abrir o final de semana numa possibilidade de fazer com que alguns servidores que tenham essa necessidade, de repente participar da formação durante a semana, ao invés de vir à noite aqui completar a sua carga horária, em função da demanda dos discentes também, porque nós precisamos de demanda, precisamos de transporte, e em função disso, nós fazermos um plano de atendimento ao sábado, pelo menos para ter o laboratório de informática e a biblioteca aberta. Mas esse é um estudo que será feito por 3 fatores. Primeiro, demanda de discentes. Segundo, transporte. E terceiro, os servidores que precisam ter esse atendimento. Os servidores que precisam complementar as horas, que precisam viajar para ter a sua formação, a instituição, enquanto diretor de campus, nós vamos lutar junto à reitoria para flexibilizar o horário de trabalho desses servidores, para que ninguém seja excluído e, diria, para não ser um privilégio de alguns. Muitos servidores reclamam para a gente aqui, dizendo, olha, foi fulano, não foi. Mas isso tem que deixar claro. Isso tem que ter transparência em todas as ações. Tá? Então, nós precisamos, sim, fortalecer a formação dos servidores em função de ações que venham complementar aquilo que nós não conseguimos dar conta de acordo ao número de servidores, de acordo com a demanda e de acordo com as distâncias dos cursos de pós-graduação. Por exemplo, se vai fazer um doutorado em determinada área, não tem aqui na nossa região. E a grande maioria dos nossos servidores já tem, felizmente, o mestrado e querem fazer o doutorado. Eu, por exemplo, quando eu tive que pedir exoneração em 1999 do Serviço Público Federal, que eu era técnico administrativo, era técnico em eletrônica, e queria fazer o mestrado. E devido a todas as impossibilidades, dentro de uma universidade que hoje é nova, a gente não pode permitir um servidor que tem casos hoje de pedir afastamento sem remuneração para terminar o mestrado. A gente tem que lutar por isso. Candidato, de novo, assim, uma volta grande, mas acho que não ficou bem claro como vai ser feito isso, né? Foi falado em banco de horas, foi falado em trabalhar final de semana, porque vai folgar no meio de semana para poder estudar. Isso não me parece que está indo ao encontro da demanda dos técnicos administrativos, porque o que foi colocado aqui no debate passado é uma demanda por um estudo importante para redução de carga horária, para redução para 30 horas, né? Então, eu te pergunto novamente, se a demanda é para redução de carga horária, para a gente ter uma jornada de 30 horas, se a demanda é para que seja levado adiante esse estudo, não me parece ser compatível com banco de horas ou com qualquer outra estratégia. Como conciliar tudo isso? Como conciliar essa demanda importante que está vindo para os técnicos por uma proposta de ampliação de horário de atendimento? Bom, nobre candidato, só para conhecimento, em 2017 foi feita uma comissão de estudo sobre as 30 horas. Essa comissão, feita por professores e técnicos, foi encaminhada à reitoria, e o que foi feito? Nada. Nada foi feito. Por isso que precisamos mudança. Precisamos mudar essa forma de gestão que não houve servidores. Inclusive, no último debate, lá em Cerro Largo, o candidato que você apoia admitiu isso, que esse tempo todo, em 9 anos, não escutou servidores. E será que vai continuar escutando servidores? É isso que a gente tem que colocar em pauta. Não se cria da noite para o dia, só porque é um ano eleitoreiro, que agora vai fazer, se não fez em 9 anos. Então não é questão de promessa, como faz, porque como faz, a gente sabe como faz. E se falar como faz, vocês vão copiar. É isso que vai acontecer, como fizeram com as nossas propostas. Concluindo. Nós passamos agora
Nós passamos agora para a última pergunta deste segundo bloco, e ao término dessa rodada também se encerra o prazo para que o público faça as perguntas e as deposite nas caixas que estão no final do auditório. Passamos agora para a pergunta da chapa 2 para a chapa 1. Eu peço aos presentes que não se manifestem durante as falas dos candidatos, para que nós possamos ouvir com clareza as propostas. Bom, candidato, para ser diretor de um campus, é necessário conhecer a estrutura do campus, os fluxos todos do campus, para que não tenhamos aí um período de 1 ano na primeira gestão para conhecer, para depois ter ações. O gerúndio é o pior verbo que pode existir para um gestor. Vamos dialogando, vamos conversando, enquanto isso o barco anda. Então, não use o gerúndio, por favor. Né? Eu gostaria que nós não tivéssemos o gerúndio como resposta às nossas demandas. O valor total do orçamento desconcentrado da reitoria para o campus em 2019 é de R$ 389.435,13. Deste valor, a reitoria já liberou 40% para execução no primeiro semestre. Pergunta: como você pretende fazer a distribuição dos recursos desconcentrados no campus? Eu vou substituir, então, o gerúndio por não divulgar minhas estratégias para outra chapa não copiar. Candidato, nós temos no serviço público a transparência como um dos princípios. E a minha gestão, nós temos propostas aqui para o campus da construção de uma gestão cooperada. O professor, como leitor assíduo das minhas propostas para a direção de campus, e agora estou descobrindo também que leitor assíduo das propostas para a reitoria, né? Que bom, né, que nossos materiais, as nossas propostas estão chegando, estão tendo amplitude, e algumas perguntas e algumas questões que estão sendo colocadas aqui pelo candidato podem ser, inclusive, colocadas amanhã para a reitoria, porque hoje a discussão é para a direção de campus. Dentro dessa proposta de construção de uma gestão cooperada, o orçamento nosso também é participativo. O orçamento, a aplicação, a execução também é construída de maneira participativa. É isso que nós já estamos fazendo. Eu, candidato, como leitor das nossas propostas para a reitoria, tem visto que nós temos colocado como a reitoria pretende encaminhar o nosso orçamento a partir de uma proposta de orçamento participativo. E é isso que nós faremos aqui no campus, em diálogo com a reitoria, fazer um orçamento participativo, que nós consigamos alocar os nossos recursos nas nossas áreas de maior fragilidade e que consigamos atingir o princípio da gestão pública, que é a eficiência na aplicação dos recursos. Eu já fui gestor público, não é de hoje. Atuei no estado do Paraná durante anos em gestão pública. Participei da construção de orçamento público. Participei de reuniões nesse sentido. E isso nos deu a segurança de dizer que o que nós precisamos aqui para o campus, o que nós precisamos para o FFS, é um orçamento participativo, onde todas as pessoas, todos os setores tenham capacidade e condição de trabalhar conosco dentro do orçamento público. Isso só consegue ter visualização quem já teve experiências no serviço público na área de gestão pública. E é isso que nós estamos defendendo enquanto orçamento. É um orçamento participativo, é uma reitoria itinerante, é a direção de campus atuante e construindo as suas propostas a partir do coletivo aqui do nosso campus. Bom, primeiramente, a matemática ela é uma ciência exata e a contabilidade não pode ser negada. Então, eu preciso conhecer os percentuais já executados. Por exemplo, áreas laboratórias e áreas experimentais, 42% do orçamento é destinado a isso. Os cursos, todos os cursos de graduação recebem 45% desse orçamento. Tá? E nós temos aí, basicamente, 13% para material de consumo. Esse é o histórico. Preciso desse dado.
não é o achismo. Nesse contexto, né, além disso, a questão da transparência, na ação Prograde 42, lá consta na página 74, candidato, R$500 mil previstos específicos para o curso de alternância, lembrando que cada curso recebe 18 mil, inclusive de alternância, além dos 300 mil euros que foram conseguidos. Então, em relação a essa transparência, candidato, eu queria saber se essa mesma metodologia de gestão transparente que o senhor e o Andrioli querem manter para o campus Laranjeiras do Sul. Primeiro, que bom que você apresentou os números, os dados que nós conseguimos trazer para o curso de alternância. Porque o que tem sido colocado aqui, talvez, como privilégio de um curso, tem demonstrado a capacidade que nós temos para levar isso a todos os cursos. Então, vocês que estão aqui hoje nesse auditório e que são dos outros cursos, tem na direção de campus alguém com experiência para trazer e atender as demandas, como nós atendemos hoje em um curso. Eu coordeno o curso de educação do campo, eu não coordeno o curso de economia. Só que a partir do momento que nós temos a experiência, que nós sabemos fazer, que nós já buscamos, agora nós vamos implementar isso para o campus de Laranjeiras do Sul. Eu, inclusive, pergunto, nós traçamos estratégias que conseguimos atender o curso que eu coordeno atualmente, não coordeno outro curso. Gostaria de saber quais foram as estratégias para trazer também recursos, angariar parcerias para o curso que o professor coordena. Porque eu questiono o nosso curso, mas não apresentamos nenhuma proposta do seu. Com isso, nós encerramos este segundo bloco e nós, no próximo bloco, teremos então as perguntas feitas pelo público presente. Nós faremos um intervalo de 10 minutos, que é o tempo necessário para o sorteio e análise das perguntas pela Comissão de Ética. Educação do campo! Eu solicito aos representantes das chapas que venham até o palco para acompanhar o sorteio das perguntas. Aí, colega.
Eu posso também aprender diz um monte de coisa aqui. Eu vou mandar para vocês. Eu tentei entrar pelo link e colocar aqui.